que é fortalecer a sua fé? É você fortalecer a fé em você, que é a sua fé humana, mas, acima de tudo, fortalecer a sua fé em Deus. O que é Deus aqui? É a lei divina. É a lei divina que garante que cada um de nós, gente, presta atenção nisso, que cada um de nós, de você, que está aí, né, assistindo agora, de mim, todos nós, e cada um de nós vai viver as experiências que precisa. Você não vai passar por algo que não seja útil a você. Você não vai passar por algo que não faça sentido. Então, mesmo que a situação seja maluca e esdrúxula, você vai encontrar um sentido. Porque Deus é pai de todos nós. Né? Porque se você não acreditar nisso, você está dizendo que Deus é injusto. Então você vai ter que provar que Deus é injusto. Até hoje ninguém conseguiu. Talvez você seja o primeiro. Ninguém conseguiu. Então, você vai começar a analisar que ao viver uma vida quântica, você começa a entender o que é o universo participativo. Não existe, pela informação do mundo espiritual superior, 5% de pessoas no planeta totalmente acima da média. Não tem ainda. 1/3 do planeta ainda está muito ligado ao primitivismo. Você tem um segundo terço que está no meio do caminho. E você tem 1/3 que está despertando no nível mais avançado. Mas desse último terço, você tem em torno de 5% que não tem, de espíritos bem mais avançados. São os que capitaneam a evolução da humanidade em diversos pontos. Mas são pouquíssimos os que têm espiritualidade e prosperidade andando juntos. Porque veja só, você tem espíritos muito avançados na tecnologia, na ciência, né? Nas questões intelectuais, mas às vezes moralmente não. Não resolve o problema, entendeu? É passarinho manco, né? Bate asa só de um lado. Por sua vez, você tem espíritos lindos, maravilhosos, que oram, vibram, fazem um bem tremendo do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material renegam a matéria. Pouquíssimas são as pessoas equilibradas que fazem os dois. Já prestou atenção nisso? Quer ver? Quantas pessoas vocês conhecem hoje que são plenamente, que eu vou nem falar plenamente, talvez seja muito difícil na Terra, mas que pelo menos trabalhem de uma maneira muito harmoniosa espiritualidade e riqueza. Vê se você conhece muita gente assim. Porque eu não conheço. Infelizmente. Eu conheço pessoas que querem ser assim. Estamos trabalhando para ser assim. Mas pessoas que são assim, totalmente assim, não conheço. Muito difícil. Por isso que eu estou te falando, você não tem 5% da humanidade que está nessa vibe quântica. O que eu chamo de vibe quântica, dos 5% quânticos? Pessoas que trazem espiritualidade e riqueza andando juntas. Pessoas que entendem essa vibe e que constroem essa prosperidade, essa espiritualidade em conjunto. Então é um desafio. É lógico que tem, né, gente? Eu não estou dizendo que não tem, só para deixar isso claro. Eu estou dizendo que eu não conheço tantas pessoas. Eu conheço um monte de gente assim, pelo contrário. Por exemplo, muitas pessoas que vocês admiram pra caramba, não vou entrar em detalhes, obviamente, que eu conheço razoavelmente bem, né? Talvez umas mais, outras menos, tem um conflito enorme com dinheiro. Sabe? Tem muitas pessoas altamente espiritualizadas que têm um conflito enorme com dinheiro. Já tem pessoas que vocês conhecem muito bem que têm uma paz enorme com dinheiro, mas tem conflito com a área espiritual, com a área de energia. Quando você começa a conectar os dois de maneira harmoniosa, e o que é mais importante, livre de preconceito religioso, porque se você faz isso em cima de uma religião, também não resolve, né? Porque você vai acabar rotulando. De algum jeito você vai rotular dentro do canal religioso. Mas quando você faz isso dentro da linguagem espiritual, que é algo muito acima do religioso, porque ser espiritual é um estilo de vida e de existir. Religião é uma instituição, está abaixo desse processo. O foco da religião é te ajudar a ser espiritual. Tem gente que aprende a ser espiritual sem precisar de religião, e outros aprendem com as religiões. Pois é, eu gosto muito de aprender com as religiões para trabalhar minha espiritualidade, mas eu reconheço que muita gente pode pular esse processo e ser muito mais espiritual, encontrando outros caminhos. Não existe certo nem errado. A gente potencializar isso. Imagina, você tem 8 bilhões de pessoas na humanidade. Presta atenção, 8 bilhões hoje de pessoas encarnadas. 8 bilhões. Aqueles que estão falando que conhecem é 1, 2, 3. Pô, 8 bilhões para você conhecer 3 pessoas? Você está entendendo? Então, uma coisa muito errada aí. Então, é importante você se questionar. Você acha que nessa transição planetária que a gente está vivendo agora, interessa muito mais a Deus uma pessoa capenga, como foi no passado até então? Bem, veja, os capengas, nós trouxemos a Terra até agora. Olha como é que a Terra está. Capenga. A Terra é o retrato de quem mora nela. Capenga. Você tem um monte de coisa boa, que é o capenga, um monte de coisa ruim. Capenga. Meia meia.
Então, você não tem como elevar a Terra para um outro patamar se você não elevar em todos os níveis. Se você trouxer pessoas altamente intelectualizadas, você vai continuar tendo um monte de guerra. Porque o intelectual, ele briga pelo ego. Cadê a compaixão? Mas se você traz pessoas só cheias de compaixão, mas sem ciência, sem conhecimento, a humanidade não evolui. Ela paralisa no tempo, é todo mundo meditar e viver na floresta. Vamos treinar para se alimentar de sol, né? Não estou sendo irônico, não, tá? Isso é sério. Não estou sendo irônico, não, isso é sério. Então imagina se você faz os dois. Esse é meu sonho. Eu falo que esse é meu papel no mundo, é que tentar isso. Estou tentando comigo, tentando. Estou dizendo que estou conseguindo, não. Estou tentando e aqueles que embarcam comigo, nós vamos junto. Nós vamos estudando essa vibe. Né? O curso da vida quântica é isso. Sabe, é um monte de técnica, de ferramenta, de exercício. Eu acompanho todo mundo para que você, pelo amor de Deus, tenha uma vida quântica. E aí não tem jeito, cara. Você tem que desbloquear muita crença. Tem que aprender a se libertar de muitas obsessões internas, porque tem auto-obsessão, para a gente melhorar o que vem de fora. Para que a gente possa se conectar com a vibe divina, para a gente melhorar a nossa capacidade de livre-arbítrio. É desafiador, mas nós temos a condição de potencializar a nossa harmonia. Essa é a ideia. Vem comigo. Então, o universo é participativo. Essa expressão universo participativo, quem cunhou ela pela primeira vez foi o físico quântico John Wheeler. John Wheeler foi um dos maiores físicos do século passado. Ele era norte-americano, ele era da Universidade de Princeton, e John Wheeler, a gente estudou com Albert Einstein. Quando Einstein ainda estava encarnado, Wheeler conheceu, Wheeler ainda era muito jovem, mas eles tiveram a oportunidade de trabalhar juntos. Isso faz uma diferença muito grande. Muito grande, né? E o que ele descobriu? O universo, ele devolve o que você manda para ele. Então, você está co-criando uma vida, quer queira você queira ou não. Eu acho muito engraçado, né? Porque a pessoa que duvida de tudo, ela fala, eu não acredito em nada disso. Tá, mas observa a tua vida, você co-criou. Inclusive, a sua dúvida trouxe algo para você. É muito interessante, né? Não precisa acreditar na eletricidade para tomar choque se enfiar o dedo na tomada. Lembra? Você não precisa acreditar na lei da gravidade para saber que a gravidade vai funcionar. Gente, o universo não está preocupado com que eu acredito ou não, você acredita ou não. Desculpa, ferir teu ego aí, vai ficar dodói. Merece até sininho. Ego vai ficar dodói. Posso fazer nada. O universo tem as leis próprias e vai funcionar independente de você ou de mim. Entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma se você acredita ou não acredita. Agora, uma coisa lógica, né? No momento em que você começa a entender que o universo é participativo e você pode co-criar, começa a mudar tudo. É isso que nós estamos falando aqui. Uma vida espiritual, do berço ao túmulo, nós temos aqui na Terra, em mais uma existência, nesse espaço de tempo, um presente precioso chamado vida, junto com um embrulho chamado livre-arbítrio, para a gente poder escolher o que a gente quiser fazer a partir da vida que a gente tem. Veja. Eu não estou dizendo que você vai ser tudo o que quiser. Não é bem assim que funciona. Né? Não é todo mundo falar, não, eu quero ser, sei lá, né? Eu quero ganhar um prêmio na Mega Sena, 50 milhões. Às vezes o universo não acha que isso é necessário para você. Não se trata disso. Bora falar de coisas verdadeiras. Quando você parte da vida que você tem, das dificuldades que tem, e você consegue compreender aonde elas podem te levar, o céu vira o limite. Inclusive, você ir muito além de onde você acredita que poderia chegar. Então, assim, desenvolver essa capacidade de cocriação consciente é uma bênção. E quem está falando isso não sou eu, não, gente. Jesus, ele fala para nós. Um dia fareis aquilo que faço e muito mais. O Cristo nos convida a sermos co-criadores do universo. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Não sou eu que estou falando. Foi o próprio Jesus que falou isso. Você acha que ele mentiu? Ele exagerou? Ou é você e eu que não estamos entendendo direito a mensagem? Então, assim, compreender essa realidade muda tudo. Muda absolutamente tudo.